Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Felipe e na aula de hoje você verá uma aula diferente das últimas aulas. Isso mesmo, a partir de hoje nós iniciamos também um curso completo sobre a história da igreja do começo ao fim. Então, como que vai funcionar essas aulas sobre o princípio, o início do cristianismo? Eu vou estudar elas, nós iremos estudar, abordar essas aulas com base em séculos. Eu vou fazer uma divisão século a século e abordar os principais temas, as principais temáticas, os desenvolvimentos, os personagens, todo o contexto histórico para que você possa entender de forma mais clara o seu cristianismo ou o cristianismo também de outras pessoas. Tudo bem? Então, creio que vai ser uma aula muito rica para você. Tenho certeza que essa e as próximas aulas farão com que você tenha um conhecimento pleno, completo, um conhecimento bem conceitual daquilo que nós chamamos de história da igreja. Então, só reforçando aquilo que nós já temos dito no nosso canal. Aqui no YouTube você pode encontrar diversas aulas, inúmeras aulas sobre a história da igreja. E, e até mesmo aulas mais curtas, melhores, mais bem produzidas do que a nossa, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas a proposta do nosso canal, a proposta dessas aulas é fazer com que você não apenas seja informado acerca de algo, seja informado acerca de algum tema, mas que você, de fato, compreenda de forma profunda e contextualizada todos os conceitos históricos que nós iremos abordar. Então, esse canal aqui não é um canal de informação histórica, é um canal de aula de história da igreja. Então, por isso que até aqui nós tivemos 6, 7 aulas sobre o contexto histórico da Reforma Protestante, sem ainda chegarmos em Martinho Lutero, só para que você possa perceber. Então, nós temos aí mais de 6 horas de aula sobre a Reforma Protestante, o contexto histórico da Reforma Protestante, sem chegar ainda em Martinho Lutero, para que você perceba todo o contexto, todos os desdobramentos históricos que culminaram na Reforma Protestante. Quando nós falamos sobre o início do cristianismo, também é a mesma coisa, para que você possa entender todas as questões teológicas, todas as questões espirituais que envolvem a história da igreja, é fundamental que você compreenda o contexto histórico do mundo antigo no qual o cristianismo está inserido. Então, faço o convite para você e quero que você também compartilhe essa aula com quem gosta de aprender, principalmente sobre o início do cristianismo. Compartilhe essa aula com outras pessoas. Tenho certeza que será uma bênção na sua vida, ok? Então vamos lá. Então, para quem está assistindo essa aula e não viu as últimas aulas, quem ainda não me conhece, não sou um mero youtuber, eu sou um professor formado, um cristão já experiente há mais de 15 anos, sou licenciado em História e Geografia e também possuo uma pós-graduação em Metodologia no ensino de História. Então, o caso aqui é ofertar para vocês uma aula de qualidade, uma aula em que, de fato, eu domino o assunto não como um mero curioso, mas como um estudante de História. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Sem delongas, sem enrolação, vamos iniciar o nosso curso sobre o início do cristianismo. Mas é interessante que, antes mesmo de falarmos sobre pessoas, sobre o próprio Senhor Jesus encarnado, o seu ministério, a sua vida, os apóstolos, ou outras pessoas envolvidas na dita igreja primitiva, nós devemos explanar aqui para vocês o conceito importantíssimo que é a plenitude dos tempos. O cristianismo, ele só de fato floresceu, frutificou, se espalhou, floresceu
não apenas no mundo antigo em que nós conhecemos o antigo Império Romano, a África do Norte, mas todo o mundo, ah, onde as pessoas elas podem ouvir sobre Jesus Cristo. Então, algo aconteceu, uma providência especial de Deus ocorreu para que o cristianismo ele fosse tão próspero no mundo antigo e se espalhasse com imensa força ainda hoje, mais de 2000 anos depois. Então, eu quero estar junto com outros historiadores que abordam essa temática antes mesmo de começar a história da igreja, falar sobre a plenitude dos tempos. O que significa isso? Tenho certeza que se você já leu o Novo Testamento, você já se deparou com esse contexto. Então, conforme Paulo fala em Gálatas 4:4, ele diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Marcos 1:15 também vai falar basicamente sobre esse conceito. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu quero dar explicação sobre a questão da plenitude dos tempos e como que ela é fundamental e importante no conhecimento de história da igreja. Então anote aí, o que significa esse termo plenitude dos tempos? Isso significa que Jesus, ele se encarnou, ele nasceu nem antes do tempo e nem depois do tempo. Jesus se encarnou, Jesus nasceu no tempo exato, determinado, providenciado por Deus. Ou seja, Deus preparou, Deus moldou o mundo antigo, Deus moldou esses três grupos que nós iremos falar hoje, que são os romanos, os gregos e os judeus, para que propiciasse o nascimento perfeito, no tempo certo, correto, perfeito de Jesus Cristo, essa figura histórica chamada Jesus Cristo e que é o cabeça, digamos assim, do nosso assunto sobre a história da igreja, sendo que Cristo, ele é o cabeça, ele é o chefe da igreja. Igreja, não uma denominação, mas o corpo dos santos eleitos de Deus, espalhados por todo o mundo, que o adoram como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, resgatando e retomando aqui, o que significa a plenitude dos tempos, Felipe? Significa que Jesus não nasceu antes do tempo e nem depois, nem atrasado e nem adiantado. Jesus nasceu no tempo exato, perfeito, determinado por Deus. Ok? Segunda coisa é que Deus, na sua providência, na sua soberania, moldou o mundo antigo para que esse mundo antigo recebesse Jesus Cristo, recebesse o cristianismo, o movimento de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras dos seus apóstolos, as palavras dos seus servos e servas, e que essas palavras multiplicassem, florescessem, e então, lá na frente, aí sim, nós iríamos conhecer a segunda religião monoteísta, que é o cristianismo, uma das maiores religiões presentes em todo o mundo, ok? Então é interessante que você compreenda o ambiente histórico antes do nascimento de Jesus, o que era o mundo antes de Jesus e por que essa plenitude dos tempos ela é tão importante. O que acontecia naquela época e que tornou o evangelho tão próspero naqueles dias. Então, venha conosco, que eu tenho certeza que você vai compreender de uma forma bem simples e que vai abrir muito o seu entendimento em muitos aspectos. Então, nós temos aí a contribuição política dos romanos, nós temos contribuições intelectuais dos gregos e as contribuições religiosas dos judeus. Nós iremos abordar nessa aula de hoje essas três temáticas.
Então, primeira contribuição, as contribuições políticas dos romanos. O que tornou o evangelho tão próspero, tão impactante no mundo antigo? Algumas dessas causas, debaixo da providência de Deus, Deus usou povos que ainda não o temiam, povos que não serviam, para cumprir os seus propósitos. Então, nós temos aí a soberania de Deus em ação. Então, esses são os tópicos que nós iremos abordar nesse slide. Primeiro, forte sentido de unidade por meio do império. Então, debaixo do cristianismo, nós temos este grande império, um dos maiores impérios da antiguidade. De fato, foi o maior império da antiguidade de todos os tempos, o Império Romano. O que o Império Romano ele fazia com os seus cidadãos, os seus súditos? Ele dava a essas pessoas, aos seus cidadãos, um forte sentido de unidade por meio do império. Então, nós estamos falando do império, ok? O império ele sempre tem, na sua historicidade, uma movimentação militar muito intensa e uma conquista militar muito intensa. E debaixo dessa conquista militar, nós temos também a conquista de outros povos com base na sua cultura. Então, à medida que os romanos conquistavam povos, conquistavam territórios, eles também, ao mesmo tempo, faziam com que as pessoas se colocassem debaixo da sua, do seu guarda-chuva, se é que nós podemos dizer assim, debaixo do seu império, com uma língua, com religiões próprias dos romanos e, acima de tudo, com as leis romanas. Esses povos conquistados se subjugaram debaixo da aplicação da lei romana. Então, os romanos, até mesmo na monarquia, eles tinham leis bem específicas, como no caso, por exemplo, no seu período histórico, da Lei das 12 Tábuas. Então, os romanos, eles, para manterem a ordem, para manter o sentido de unidade, eles estabeleciam leis bem específicas para que seus cidadãos e aqueles que se achegassem também ao império estivessem sob essa unidade. E o que, de certa forma, o cristianismo ele fez posteriormente. Então, as pessoas naquela época, antes mesmo de receberem o evangelho, elas já tinham esse senso de unidade, esse senso de pertencimento a um império. Então, quando os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, as primeiras testemunhas de Jesus, eles se colocaram a pregar, a proclamar, a ensinar a sujeição a Cristo como o seu cabeça, a Jesus Cristo como o autor e o condutor da salvação, e que os levaria também a, a não apenas um país perfeito, mas uma região perfeita, imaculada, que seria o céu. Mas até esse processo do novo cidadão chegar de fato até o reino celestial, ele estava debaixo da igreja. Ele estava debaixo não de uma instituição, mas de um conjunto de pessoas, de irmãos e irmãos, uma nova família, numa nova unidade em que todos se ajudavam, todos se entrelaçavam em suas amizades juntos para chegar a esse reino que é infinitamente superior ao reino dos romanos. Então, para que essa mensagem fosse tão perceptível, perceba, o evangelho ele não é um tipo de mensagem que, né, é extraterrestre. É um tipo de mensagem que a pessoa é uma mensagem codificada, que a pessoa não vai entender, uma coisa muito misteriosa, mística demais, que a pessoa ela não vai compreender de fato. Não. Deus estabelece o evangelho à medida que as pessoas elas consigam compreender, de acordo com o mundo em que elas vivem. Então, o evangelho ele é plenamente contextualizado. Então, Deus não perde tempo. Debaixo da sua soberania,
Outro fator interessante é a questão do praetor peregrinos. O que que significa isso? À medida que os romanos eles conquistavam povos, todas as leis que se adequassem às leis romanas, elas eram estabelecidas, mas elas teriam que estar debaixo das leis romanas. Então, vivendo debaixo de uma só lei. Isso fez com que também os cristãos, os primeiros cristãos, de fato se tornassem peregrinos, porque a mensagem de salvação, a mensagem do arrependimento, da remissão dos pecados por meio de Jesus Cristo, fez com que esses cristãos, esses cidadãos do céu, se tornassem também peregrinos, que evangelizassem, que pregassem uma mensagem também de peregrinação a outros povos, ok? Outro fator que tornou o evangelho muito propício foi a questão da cidadania romana. Por exemplo, nós temos um dos principais exemplos, e talvez o maior, foi do caso do imperador Carácala, em 212 a.C., que concedeu a cidadania romana a todos os povos. E nós vamos perceber que quando você percebe, quando você lê e você percebe ah, o livro de Atos dos Apóstolos, você acaba notando, se você é um leitor atento, essa questão da cidadania, do ser romano, ela tem muito peso, um peso social enorme. O fato de Paulo ter tido a sua cidadania romana fez com que ele chegasse a lugares em que, se fosse um outro cidadão que não fosse romano, que não tivesse a cidadania romana, ele não conseguiria chegar. Então, o fato de Paulo, nós não sabemos, nenhum historiador, nenhum teólogo sabe o que de fato aconteceu para que Paulo tivesse a sua cidadania. Talvez o seu pai, o seu avô tivessem servido ao exército, o que também era concedido a alguns soldados. Deixa eu tomar uma água aqui. O fato é que Paulo ele recebeu a sua cidadania como um direito de nascença. E havia inúmeras possibilidades dele conseguir isso. Mas o que importa é que Paulo era um judeu e manteve a sua judaicidade até a sua morte, mas também Paulo era um cidadão romano e estava debaixo de alguns privilégios e algumas liberdades que era muito difícil. Seria muito difícil o evangelho se propagar com o seu maior, digamos assim, o seu maior propagador, se Paulo não tivesse a sua cidadania romana. Outro conceito importante para que você possa entender a prosperidade do evangelho é a questão do mundo, e falando aqui num mundo conhecido na época, relativamente pacífico. Então nós percebemos que o exército romano, ele era a maior força militar da época e o que também fez com que o governo romano tivesse essa concepção de deixar os seus domínios numa relativa paz. É o que nós chamamos de Pax Romana. Foi de fato um período de paz, era uma falsa paz? Estamos falando de política, certo? Então, tudo é muito relativo na política. O fato é que, se nós compararmos com outros povos que viviam separados nos seus territórios, nas suas divisas, nos seus centros ali, o mundo antigo era muito fragmentado. Então, essa passagem de uma região para outra era muito complicada, era muito difícil. Então, imaginando que o evangelho chegasse um pouco antes, essa distribuição da palavra de vida eterna seria muito mais difícil se não tivéssemos essa relativa paz nas fronteiras, nas estradas, que os romanos foram campeões nessa questão de construção de pontes, estradas essas que muitas delas permanecem até hoje. Só para você ver a importância e o grau de, de uma obra muito bem feita.
no qual eles fizeram. Então, esse acesso, essa Pax Romana, que possibilitou também que estradas pavimentadas surgissem, fronteiras fossem quebradas, de fato ajudou demais o cristianismo para espalhar as boas novas. E, de certa forma, como nem todos são flores, nós temos um grande empecilho que são as religiões de mistério, como o caso, por exemplo, de Cibele, que foi considerada a Mãe Terra, um culto trazido da Frígia para Roma. Era conhecida como a deusa da fertilidade e o seu culto envolvia práticas sexuais ilícitas. A mesma coisa, o culto de Ísis, que foi importado do Egito, também era banhado aí de ofertas, sacrifícios e também de promiscuidade sexual. Nós temos também Mitra, ou o mitraísmo, que foi importado. Perceba que nem tudo que é importado é bom. Importado da Pérsia também, que era considerado um deus salvador. E todos esses cultos, todas essas religiões que nós chamamos religiões de mistério, que envolvem não muito a questão intelectual, uma dogmática, um intelectualismo, mas envolve muito mais sentido, envolve sentimentos, envolve uma devoção mais sentimental do que intelectual. De certa forma, o cristianismo, quando ele vai ser propagado, ele vai enfrentar muitas dificuldades com esse tipo de religião que os romanos acabam importando do mundo oriental. Ok? Maravilha! Agora nós vamos falar sobre as contribuições intelectuais dos gregos. O que que os gregos tiveram de benefício debaixo da soberania de Deus para o cristianismo? Primeiro, a questão interessante que é notar que os gregos em si, eles tiveram seu impacto, obviamente, mas como muitos povos da antiguidade, os gregos eles foram dominados pelos romanos, só que de maneira, como diria Horácio, os romanos eles foram culturalmente conquistados pelos gregos. Então os romanos acabaram aderindo à religião romana, à religião grega, acabaram aderindo também à filosofia grega e muitos outros costumes dos gregos. Então, de certa forma, os romanos eles foram impactados, conquistados culturalmente pelos gregos. De certa forma, uma coisa que foi essencial foi a questão da língua, ou o grego koiné, ou o grego do povo. Nós tínhamos o grego clássico, falado pelos filósofos, pelas escolas de filosofia, e nós tínhamos um grego que veio do Império de Alexandre o Grande, Átila, o Ático, perdão, e essa linguagem ela foi se desenvolvendo até chegar no grego koiné, o grego popular, o grego do povo, o grego das ruas, o grego da comunicação nas praças, o grego que foi escrito o Novo Testamento, o inglês da antiguidade. Então, essa contribuição foi fundamental para que o evangelho se propagasse, porque o mundo antigo, com todas as suas particularidades, com todas as suas diferenças de povos, tribos, línguas e nações, ainda assim, debaixo do Império Romano, esses territórios estavam debaixo de uma língua principal, que era o grego koiné, o grego da comunicação das ruas, no qual foi escrito o Novo Testamento, para que de fato ele atingisse esse fim, o fim de se propagar para muitos outros lugares. Então, a importância da língua grega, do grego koiné, foi fundamental, desenvolvida pelos gregos, para que o evangelho alcançasse um maior número de pessoas de maneira territorial também, geográfica, mas ainda assim fosse compreendido em uma linguagem em que as pessoas tinham acesso, que era o inglês da antiguidade, o grego koiné. Outro ponto importantíssimo foi que a filosofia ela ajudou a filosofia grega
ela serviu à religião cristã. Em que sentido, Felipe? No sentido de que, como eu tinha comentado com vocês no último slide, foram importadas as religiões de mistério, principalmente do Oriente. É o caso do mitraísmo, a adoração a Cibele, a Ísis, entre outras divindades. Também no caso dos gregos, como Diana, os Efésios, ou Afrodite, entre outras divindades. Essas religiões eram com base em religiões de mistério, de uma forma muito mais afetiva, de sentimento, do que de maneira intelectual. Então, quando a filosofia grega ela também vai se espalhar pelo mundo antigo, nós percebemos aí um intelectualismo que vai atingir as pessoas e vai colocar em xeque essas religiões, tornando essas pessoas que viviam nas religiões de mistério como pessoas tolas, pessoas que eram controladas pelo seu sentimento. Eram pessoas fracas, pessoas suscetíveis a serem enganadas por mero emocionalismo. Perceba como isso é complicado, hein? Mero emocionalismo. Então, os gregos eles enfatizavam a questão intelectual, a questão da razão, da racionalidade também. Então, quando nós vamos falar sobre a religião, a mensagem do evangelho, obviamente que o evangelho ele não é racionalizado de maneira extensa. O evangelho envolve sentimento, o evangelho envolve contrição, o evangelho envolve maravilhamento. Isso foi uma herança dos judeus, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que se você não tiver pelo menos algum esforço intelectual para compreender o Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos, as profecias que estão entrelaçadas também com a mensagem do Novo Testamento, propriamente o Antigo Testamento. Se você não tiver um grau de intelectualidade, de sapiência, você vai compreender de forma errada, compreendendo de forma errada, você vai aplicar isso na vida de pessoas de forma errada, e aí você vai estar em maus lençóis. Então é importante notar que a filosofia grega ela ajudou demais a fazer com que os cristãos eles também tomassem cuidado com o excesso de emocionalismo, com essa questão muito frenética, esse frenesi que tinha dentro das religiões de mistério, do qual muitos tinham saído. Então, de certa forma, muitos traziam as suas experiências espirituais para dentro do cristianismo, e isso foi sendo quebrado aos poucos com os mestres cristãos, que também valorizavam e estavam a par, foram influenciados também pela filosofia grega, ok? Ao mesmo tempo que Sócrates quanto Platão eles ensinaram 5 séculos antes do nascimento de Jesus que o mundo que nós vivemos hoje, esse mundo temporal, ele é apenas um mundo dos sentidos. Ele é apenas uma sombra daquilo que é de fato real, daquilo que está muito além de nós. Então, esse tipo de mensagem pregada por Platão e Sócrates, ele ajudou, ele pavimentou com que o cristianismo ele chegasse com esse mesmo tipo, essa mesma percepção filosófica, espiritual. Olha, gente, não coloquem a esperança de vocês nesse mundo, como Paulo fala. Se a nossa esperança for baseada apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de pena, como diria também algumas versões em português. Então, se a nossa esperança, se aquilo que nós nos agarramos está aqui nesse mundo temporal, nós somos os mais dignos de pena, os mais miseráveis de todos os homens. E esse tipo de mensagem, esse tipo de linha de raciocínio também
era foi ensinada antes do nascimento do Senhor Jesus e que foi completada de forma brilhante, de maneira intelectual, espiritual e eterna pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A vida moral também fez com que os gregos, eles, durante algum tempo, eles tivessem essa preocupação a, com a vida moral. O fato da pessoa viver de maneira correta, o fato da pessoa viver de uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida, não uma vida entregue aos seus sentidos, às suas emoções que vão afundar a pessoa numa vida sem sentido, apenas uma vida de satisfação humana, carnal, mas também gerar nas pessoas um estilo de vida moral. Então, nós percebemos, quando nós vamos analisar a filosofia, o mundo grego, nós temos essa importância do bem contra o mal, da luz contra as trevas, dessa filosofia da moralidade, o que de fato também está associado com a mensagem do cristianismo, a questão da moralidade. O fruto do espírito, o fruto da carne, vivermos de acordo com a percepção celestial, mas não mais com a percepção deste mundo caído. Então, nós temos essa renovação de mente, renovação, oferecer a Deus um culto racional, um culto entendível, um culto em que a nossa vida, tanto interna quanto a externa, ela seja de fato uma adoração ao nosso Deus, ok? Mas também, como nem tudo são flores, nós tivemos também problemas com relação à filosofia grega. Mais tarde, no primeiro século, figuras como Zenão, Estoico e Epíroco apareceram e, de certa forma, tornaram a filosofia extremamente racional, numa um estilo filosófico muito metafísico, materialista. Perdeu-se essa percepção do mundo além. Então, aquilo que nós temos é isso aqui, gente. O mundo, a vida, é isso aqui. Morreu, morreu, acabou. Morreu, só tem escuridão depois, não tem mais nada. Então, nós somos apenas um desenvolvimento de átomo. Não tem esse negócio de um criador, esse negócio de um, um, um desenvolvedor de estrutura, do cosmos, entendeu? Tudo aquilo que nós temos é isso daqui, a vida é essa vida infinda, sem graça, sem sal, e tudo aquilo que vier fora disso é só fantasia. Então, por exemplo, quando Paulo vai para Atenas pregar o evangelho, ele se encontra com esse tipo de filosofia. E quando ele fala, por exemplo, sobre a ressurreição dos mortos, Paulo é tido como uma pessoa fraca, louca, uma pessoa que, né, está viajando um pouco na maionese, porque de fato naquele momento, naquele período em Atenas, as pessoas elas estavam envoltas nesse tipo de filosofia que, de certa forma, atrapalhou o cristianismo naquelas regiões, ok? Muito bem, e aí nós chegamos na cereja do bolo. Vamos falar sobre a principal contribuição para o cristianismo que nós conhecemos nos seus primórdios e agora também na atualidade, que é a herança espiritual e escriturística dos judeus. Os judeus, eles têm um impacto importantíssimo, um impacto fundamental na construção do cristianismo. O primeiro ponto que nós podemos abordar é a questão da eleição. Eleição, principalmente do ponto de vista de Deus, a eleição incondicional. Nós já vemos aí uma espécie de eleição incondicional, quando Deus escolhe sem condições prévias, sem nenhum tipo de condição para escolher uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, nós já vemos isso na mensagem de Deuteronômio, quando Deus vai escolher
os hebreus para os seus propósitos, para que eles se tornassem luz para as nações, para que eles, aos poucos, fizessem com que os povos ao seu redor enxergassem que não havia outro Deus a não ser o Senhor. Então nós já vemos já no Antigo Testamento essa eleição. E essa eleição ela tem um impacto muito grande, principalmente também no nosso relacionamento com o Senhor. Sem querer entrar no mérito de calvinismo e arminianismo, eu não quero discutir isso com vocês, mas de fato existem coisas que existem na Escritura e nós devemos simplesmente acreditar nelas, e a eleição é uma delas. Então, essa eleição de Deus com relação aos hebreus para cumprir os seus propósitos, ela fala muito hoje. Se nós pensarmos nos hebreus, nos judeus, como os povos da antiguidade, essa eleição, ela também, aos nossos olhos, não ia fazer muito sentido, porque imagina, você tem ali na antiguidade os assírios, os babilônios, os egípcios, que eram povos assim muito além, uma tecnologia, uma arquitetura, uma história de vida que tinha muito, 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 muito mais peso do que os hebreus. Os hebreus eles eram basicamente um grupo de pastores errantes que viviam pelos desertos. Mas Deus, indo na contramão do mundo, escolhe esse grupo de pessoas para se revelar a eles e para transformar o mundo que nós conhecemos na antiguidade e o mundo que também nós conhecemos hoje. Então, nós só somos cristãos porque Deus se revelou um dia aos judeus. Então, nós, só nisso, só nessa perspectiva, nós devemos ah, agradecer, louvar a Deus por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele entregou aos judeus. Isso nos faz ter um débito com relação a eles. E isso nos torna agradecidos por esse presente de Deus. Outro ponto, outra questão fundamental aqui é a questão do monoteísmo. O que é isso? Aquilo que você já aprendeu lá na sexta série, quando você tinha aí os seus 10, 11 anos de idade, com um professor de história, quando você vai estudar os povos mesopotâmicos. Não lembra, né? Havia na antiguidade os povos politeístas. Poli vem de muitos, mais de um. Politeísta. É um povo, uma pessoa, um grupo que adora, que oferece culto a mais de uma divindade. E havia o povo monoteísta. Mono vem de um, uma adoração a uma divindade. Então, os judeus trouxeram para o mundo antigo a questão do monoteísmo. Não existe outro Deus além daquele que se revelou ao nosso patriarca Abraão. Então, Deus faz com que Abraão, falando nele, já em Gênesis 12, saindo de uma cultura de idolatria, saindo de uma cultura de politeísmo, saísse de lá para um relacionamento com o único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, esse ponto, essa perspectiva foi fundamental para o florescimento do cristianismo, que também acabou se tornando sociologicamente, historicamente, a segunda religião monoteísta do mundo. Então, os cristãos eles manteram a teologia, a mentalidade, a filosofia judaica do monoteísmo, de se crer que só existe um único Deus. E com relação à Trindade, isso é para uma outra aula. O terceiro ponto é a questão da esperança messiânica. Então, o messianismo ou a esperança messiânica já era algo que já estava dentro, por exemplo, do coração de Moisés, quando ele fala do o
profeta, que um dia viria o profeta e que o povo deveria se submeter a ele. Então, nós vemos essa teologia, essa expressão messiânica aparecendo nos Salmos, nós temos os Salmos messiânicos, nós temos essa figura do Messias, do Machia, que traduzido literalmente é o ungido, que muitas pessoas entendiam que seria um rei, e aí esse rei viria da linhagem de Davi, como um filho de Davi, o rebento de Jessé, conforme Isaías nos conta, e que as pessoas aguardavam ansiosamente que um dia o Messias iria vir e, de uma maneira única, de uma vez por todas, iria colocar o seu povo sobre uma paz e uma harmonia perpétua. E quando Jesus ele se apresenta como o Messias, o Machia, as pessoas estranham. Por quê? Porque na mentalidade das pessoas, e isso eu vou explicar também nas nossas aulas sobre período interbíblico, ou período intertestamentário. Toda aquela mentalidade, tudo aquilo que as pessoas acreditavam, não veio simplesmente de Malaquias até Mateus. Houve um grande processo sociológico, histórico, religioso nos 400 anos do dito silêncio profético. Muita coisa aconteceu e muitas pessoas carregavam uma esperança messiânica desse período. O Messias deveria ser um soldado, o Messias deveria ser uma pessoa que iria expulsar os romanos, iria expulsar os gentios, os estrangeiros da terra dos judeus. Seria um líder militar. E quando Jesus ele se apresenta como um pacifista, uma pessoa que não iria pegar em armas, falando sobre o reino eterno, falando sobre o evangelho eterno, explicando para elas qual que era o principal problema. Qual que era o principal problema? O principal problema não são os romanos, não são os impostos. O principal problema é o pecado. Os romanos não te afastam de Deus. Os impostos não te afastam de Deus. Mas o pecado, sim. Que eu vim para dar fim ao pecado. Eu vim para resolver o problema do pecado. Eu vim para justificar vocês do pecado. Eles trazer redenção, como um cordeiro do culto antigo oferecido por vocês. Então Jesus ele nos ensina que não é a política, não são políticos, não é a direita, não é a esquerda que nos afasta de Deus. Pense isso, mas é o pecado. Se preocupe com o pecado. O pecado te afasta de Deus. O político XYZ não te afasta. O partido XYZ não te afasta de Deus, mas sim o pecado. Então, pense nisso. Outra questão importantíssima é a questão do sistema ético judaico, o decálogo, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, que foram dados a Moisés e também distribuídos ao povo. Um sistema ético, um sistema religioso que iria fazer com que os judeus eles tivessem uma concepção ética daquilo que é errado, daquilo que é certo, daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Então, quando nós vamos estudar sobre o Decálogo, sobre os 10 mandamentos, nós devemos estudá-los também de uma perspectiva histórica, ok? Então, muitas pessoas vêm até nós com muitas dúvidas e muitas vezes com muitas ofensas ao cristianismo ou até mesmo ao judaísmo, de expressões que estão na lei e que para as pessoas é uma coisa muito estranha, muitas vezes ofensiva, mas que daí nós devemos usar a nossa intelectualidade para ajudar a fazer com que as pessoas entendam aquilo que deve ser entendido, ok? Obviamente, a filosofia e a história dos judeus, do relacionamento com Deus, é um fator essencial, pensando que os primeiros cristãos, eles eram judeus.
Nós vamos falar sobre isso de uma maneira mais abrangente e profunda. Não pense que os primeiros discípulos, eles abandonaram o judaísmo para se encontrarem com uma nova religião chamada de cristianismo. Isso é errado. Isso é errado teologicamente, historicamente e sociologicamente. Não tem como isso acontecer. Se você for um leitor atento, você vai perceber que, por exemplo, Pedro e Paulo se mantiveram dentro do seu judaísmo até o fim da sua morte. Calma que mais para frente eu vou explicar isso. Mas é importante que você perceba que o cristianismo, ele não vai surgir em Atos 2. O cristianismo, ele não vai surgir em Atos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas os primeiros discípulos estava lá escrito que eles foram chamados de cristãos. Tudo bem, os discípulos foram chamados de cristãos, mas nós não temos uma religião cristã. Nós não temos um cristianismo, uma coisa que vai. Olha, gente, abandone o judaísmo e agora vamos a uma nova concepção, que é o cristianismo. Isso não existe no primeiro século, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. O último ponto importantíssimo é a questão da sinagoga. A sinagoga ela vai existir aproximadamente no período em que os judeus eles foram levados ao cativeiro e, e, e esse lugar de aprendizado da lei, da Torá, que foi intensificado no período interbíblico, vai ser fundamental para que a mensagem ela venha a ser propagada, para que as palavras da lei, dos salmos e dos profetas estivessem no coração dos primeiros discípulos do Senhor e também dos futuros discípulos do Senhor, e que por meio dessas santas palavras o evangelho também pudesse ser propagado. Porque é interessante que você possa perceber, quando você vai ler o livro de Atos, estudar o livro de Atos, você percebe uma estratégia uma estratégia evangelística por parte de alguns judeus de irem pregar nas sinagogas. Porque ali nas sinagogas era o lugar onde as pessoas debatiam a lei, estudavam, elas analisavam a lei e os primeiros discípulos, eles tinham a oportunidade de explicar, de falar, de debater acerca da, do messianismo ou da messianidade de Jesus Cristo. Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador. Não só judeus, mas também de todo aquele que colocar a sua esperança nele, qualquer pessoa, qualquer tribo, língua, povo e nação, que se achega a ele com esse coração. Então, a sinagoga, esse lugar de aprendizado, de estudo, tem uma importância fundamental para a propagação da fé no Evangelho eterno. Ok? Então, é isso. Tudo aquilo que falamos serve, serve para que você possa entender de maneira contextualizada. Uma das coisas que eu mais amo no ensino de história é fazer com que as pessoas abandonem um tipo de ideia como uma ideia do acaso. Ah, isso aqui aconteceu por acaso, ah, isso aqui existe por acaso. Quase tudo, nem tudo, mas quase tudo tem uma explicação histórica. E o ensino de história nos ajuda a entender muitas coisas que vão nos ajudar demais na nossa vida. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações quando chegar um vídeo novo, para que esse vídeo possa chegar ali no seu celular, no seu computador, e compartilhe com outras pessoas que gostam do conteúdo. Siga-me no Instagram, Professor Felipe, História da Igreja. Estou movimentando aos poucos o Instagram, então estou me dedicando mais ao YouTube,
mas aos poucos também vou me dedicar ao Instagram. E se você gostou, quer ter essa palestra, esse ensino na sua igreja ou na sua localidade, na sua casa, enfim, entre em contato comigo, profissionalfelipe03@gmail.com, que com o maior prazer vou levar esse conhecimento e ainda de forma ao vivo, onde você pode fazer perguntas, questionamentos, podemos aprender mutuamente, ao vivo e em cores. Certo, pessoal? Deus abençoe muito a sua vida. Até a nossa próxima aula.